Há mais de 50 anos, a Gráfica São José transforma ideias em soluções gráficas de alta qualidade. Trabalhamos com agilidade, compromisso e tecnologia de ponta para atender pequenos negócios e grandes empresas. Porque cada detalhe é importante. Gráfica São José, excelência e tradição em que você pode confiar. Há mais de 50 anos, a Gráfica São José transforma ideias em soluções gráficas de alta qualidade. Trabalhamos com agilidade, compromisso e tecnologia de ponta para atender pequenos negócios e grandes empresas. Porque cada detalhe é importante. Gráfica São José, excelência e tradição em que você pode confiar. Há mais de 50 anos, a Gráfica São José transforma ideias em soluções gráficas de alta qualidade. Trabalhamos com agilidade, compromisso e tecnologia de ponta para atender pequenos negócios e grandes empresas. Porque cada detalhe é importante. Gráfica São José, excelência e tradição em que você pode confiar. Há mais de 50 anos, a Gráfica São José transforma ideias em soluções gráficas de alta qualidade. Trabalhamos com agilidade, compromisso e tecnologia de ponta para atender pequenos negócios e grandes empresas. Porque cada detalhe é importante. Gráfica São José, excelência e tradição em que você pode confiar. Há mais de 50 anos, a Gráfica São José transforma ideias em soluções gráficas de alta qualidade. Trabalhamos com agilidade, compromisso e tecnologia de ponta para atender pequenos negócios e grandes empresas. Porque cada detalhe é importante. Gráfica São José
Estamos no ar? Bora! Muito boa noite, gente! Boa noite, gestores, boa noite, gestoras. Depois de algumas semanas, né, de não programas ao vivo, estamos hoje aqui em grande estilo com a grande convidada de um programa ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre suprimentos do sucesso além da zona de conforto. Então é um nome muito sugestivo. Se eu fosse você, já preparava aí sua pipoca, seu caderninho de lado aí para você tomar bastante nota do que vai ser falado aqui hoje. E para começar, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, que são as pessoas que fazem esse programa acontecer. A Gráfica São José do Itamonte, onde ela transforma o seu sonho em impressão, a sua necessidade na sua empresa, no seu negócio, até no seu âmbito pessoal. Você tem uma necessidade de impressão, Gráfica São José do Itamonte. B3 Mídias, nosso amigo Wanderson, toda a parte de tráfego pago, que a gente sabe que hoje o mercado gira em torno do tráfego pago. Hoje aquele porta a porta é via celular. Então, tráfego pago, Wanderson, da B3 Mídia. Guaranita Cibal, com toda a sua linha aqui, alguma da sua linha, né? Trazendo para nós aí todo esse sabor para esse programa e todo esse incentivo. E temos a Empla, Orientação Inteligente, de quem vos fala, uma empresa que traz para vocês uma consultoria, mentoria na parte de pessoas, treinamentos. E hoje entrando um novo patrocinador no programa, que é uma empresa de segurança do trabalho, que é a Civan. Então, se você é empresário, você é empreendedor, você é intraempreendedor que pensa em iniciar um negócio, a partir do momento que você precisa de mais uma pessoa registrada, você precisa de uma segurança do trabalho. Então, fica o registro da Civan e meu agradecimento a todos os patrocinadores por acreditar nesse programa que vem levando aos gestores da nossa cidade cada dia mais informações para o seu crescimento. Nem mais, nem menos, hoje o programa vai falar sobre suprimentos do sucesso além da zona de conforto. E nós vamos receber aqui no estúdio, já estamos com ela aqui no estúdio. Ela que é formada em Ciência da Computação, ela é atual gerente de suprimentos da Mantiqueira Brasil, do grupo Mantiqueira Brasil, com mais de 24 anos de empresa. Então o papo vai ser muito interessante. Recebam aí Claudiane Correia Pinto. Muito boa noite, Claudiane. Boa noite, Gustavo. Prazer estar aqui. Agradeço, né, o convite. Como você chegou até mim. Estamos aqui para esclarecer, para tirar dúvidas, falar um pouquinho de mim, da minha trajetória. Legal. Estou à disposição. Show de bola. Fico muito feliz pelo convite, que era para ter sido lá atrás, né? Mas aconteceu na hora que tinha que ser, né? Exatamente. Eu dei umas escorregadas, mas não teve jeito, né? Isso aí. Você me pegou. Mas vamos lá. E como todo programa, a gente monta um roteiro, o qual você recebeu até, para a gente nortear nosso bate-papo. Sim. Aí eu vou fazendo algumas perguntas e o papo vai fluindo. Para começar, eu pus o tópico, a importância da estratégia da área de suprimentos. Primeiro, a gente tem muitas pessoas leigas, às vezes, que assistem um programa intraempreendedores. O que é a área de suprimentos? A área de suprimentos, ela é a espinha dorsal, né? Do back-office, digamos assim, né? Ela é um setor muito dinâmico, um setor de pressão, um setor onde tudo acontece, né? Ao mesmo tempo. E a preparação para esses desafios diários, a gente tem que estar apto, né? Apto a enfrentá-los. E hoje, ela gira em quê? Na compra de materiais, contratação de serviços, compra de produtos. E ali desencadeia tudo, né? Desde da competitividade, da empresa ser competitiva, até a satisfação do nosso cliente. Uhum. Por quê? Se eu tiver uma cadeia de suprimentos eficaz, eu vou ter um produto de melhor qualidade. Por quê? Eu vou ter a otimização dos processos, uma eficiência produtiva, e eu vou ter qualidade para melhor atender o meu cliente. Show. Tanto interno, como o meu cliente externo também, onde sai o meu produto final. Uhum. Porque a cadeia de suprimentos, ela é fundamental em todo o processo produtivo. Muitas empresas a gente fala que o segredo do produto está mais na compra, né? Dos insumos, da matéria-prima. Você ganha muito mais na compra do que muitas vezes na venda e na fabricação e venda, né? Então, saber comprar, Exatamente. o que comprar, quando comprar, onde comprar é o segredo. Exatamente. Né? E você sempre tem que ter 3 pilares
que é o preço, a qualidade e a entrega. Uhum. Porque isso tudo vai impactar na minha entrega, Sim. na entrega do meu produto final. Então, se você atrasa, se você tem uma ruptura de estoque, isso tudo vai impactar. Aí impacta na qualidade, da insatisfação do cliente. Isso traz só problema, Só problema. entendeu? Por exemplo, você vai procurar uma embalagem para o seu produto e você não tem, e você vai deixar de vender. Isso é uma ruptura de estoque. Isso é um caos, né? Sim, dentro de uma indústria não pode acontecer, né? Se você deixa uma máquina vital não funcionar por uma falta de peça, é também Uhum. um problema muito grande. Porque você vai ter parada de máquina, você vai ter setup de máquina, e isso não é interessante, né? Você tem que botar a máquina para rodar. Você tem que ter as suas preventivas bem alinhada com as compras de peça para você ter uma eficiência produtiva. Exatamente. É isso. E muitas das vezes nós impactamos com isso. Nós sofremos esse impacto. Eu e minha equipe, né? Porque eu não sou ninguém sem minha equipe, Sim. né? E eles é que estão ali, né? Tocando o piano, como diz, com o umbigo no fogão. E eles é que sabem as demandas de urgência, o quanto isso tem que acontecer de forma rápida. Porque acontece. Sim. Por mais que você traga muitas das coisas planejadas, as urgências elas Vão acontecer. acontecem e isso faz parte, né? Sim. Faz parte do mundo corporativo, do mundo empresarial. Eu trabalhei, que eu estava falando para você há pouco, eu trabalhei 18 anos no mundo corporativo, né? E sempre na área de PCP, de programação, então o contato ali com compras era direto, né? Direto. E eu demandava muito para compras e realmente, o que você falou, eu sempre trabalhei no planejamento, mas as urgências aconteciam. Exatamente. O sonho de um comprador é receber tudo planejado. Mas infelizmente Para ter tempo de fazer as 3 cotações, tarará, né? Exatamente. Só que o dinamismo, a pressão, como as coisas acontecem ao mesmo tempo, isso não tem como. Não tem. E aí que está o diferencial de ser um comprador, né? Um comprador ligado à estratégia, um comprador que sai da zona de conforto, um comprador que não é um simples emissor de pedido de compras, né? É um comprador de fato, Exatamente. um comprador estratégico. Aquele que sai da caixa, né? Digamos assim. A gente vai chegar lá também. A importância da estratégia na área de suprimentos. Muito além do operacional, que nem você falou, que é o colocador de pedido. Como que você explica o impacto estratégico de suprimentos dentro de uma empresa? Você já deu bastante informações agora, mas Insights. estratégico. O que você me diz sobre isso? Se a empresa tiver um suprimento estratégico, ela vai se tornar uma empresa mais competitiva. Isso é fato, tá? Por quê? O suprimentos ele vai atuar no quê? Ele vai atuar na redução de custos, ele vai atuar na qualidade, e ele vai atuar numa melhor qualidade do seu produto, na satisfação, automaticamente na satisfação do cliente e também na eficiência operacional. Por quê? Porque ela vai otimizar a eficiência operacional, né? Você não ter ruptura, você ter um suprimentos eficaz, suprimentos com tecnologia, e isso vai te trazer condições de ser competitivo no mercado. E ela vai te dar fatos para você, a cadeia de suprimentos, ela vai te dar fatos para você ser competitivo e poder tomar decisões mais rápidas, baseado em fatos e dados, digamos assim. Show. E toda essa parte estratégica sua, a gente até falou nos episódios anteriores sobre indicadores. Com certeza deve ter alguns indicadores que te norteiam, né? Vários. Dia a dia, mês a mês, para essas estratégias, o quanto você está tendo de saving, de ganho, enfim. Sem indicador não tem como fazer gestão. Sem medir não se faz gestão. Não se tem um ditado que fala, não se mede, não se gerencia o que não se mede, né? Exatamente. Não tem como. É isso aí, não tem como. Não faz parte mais, né? Acho que isso no passado até acontecia. Mas agora não. Agora não tem como. Hoje é uma pena te falar isso, mas pequenas e médias empresas ainda a gente vê bastante disso, né? Muitas delas nem sabem o que é indicador. Exatamente. E vai não tocando. tem como você medir. E hoje existe uma facilidade muito grande, né? De você consolidar dados, né? E nada melhor do que você fazer gestão em cima deles. Nossa. Não tem argumentos. Não tem argumento. Exatamente. E nos últimos anos, o que você vê que mudou
na forma de que as empresas enxergam esse setor de suprimentos? De uns anos para cá. Porque antigamente a gente falava que nunca... Setor de compras, né? Isso que eu falava, não se falava em suprimentos, era compras. O que você vê que mudou de um tempo para cá? Antigamente era o setor de compras que recebia a demanda, fazia ali cotações e pronto, e fechava pedido. Hoje não. Hoje você tem que fazer parte da estratégia do negócio. Você tem que estar lá, você tem que conhecer a estratégia do negócio para você se desenvolver e você ter uma cadeia de suprimentos mais estratégica, digamos assim. Eu acho que o deixar de ser um simples setor de compras e se tornar uma cadeia onde ela faz parte da estratégia e também te dá fatos para você tomar decisões que fazem a diferença na empresa. Por quê? Como diz você, hoje a compra, o reduzir custos na compra significa muito e impacta muito no resultado final. Então, assim, suprimentos hoje, ele não é um setor de despesa, e sim de investimento. Investimento, exatamente. E a tecnologia. Você falou que é legal que você veio da área de automação, de ciência de computação e tal. E a gente vê todo esse boom de tecnologia agora. Com certeza lá eu tenho curiosidade de conhecer até. Você deve ter. A tecnologia deve fazer parte ali da sua gestão, de todo o seu trabalho ali, né? Você vê quanto isso te traz de ganho, né? Como você falou, são investimentos, né? Como que a tecnologia tem influenciado a forma dos suprimentos hoje? Então, eu sou da área de tecnologia, né? É a minha formação, né? A minha graduação. E isso me deu uma abertura muito grande para os processos, né? Para melhorias, processos. E hoje, a tecnologia, ela está muito linkada à palavra inovação, né? O inovar, sair da caixa, o trazer melhoria contínua para o setor, para que a nossa evolução seja comparada à evolução da empresa. Porque não adianta nada a empresa crescer e ter um setor de suprimentos que não tem tecnologia, onde não tem um portal de compras, onde não tem uma apuração de real de dados, onde não tem dashboards com indicadores para você fazer gestão, não tenha um sistema onde você consolide tudo e trabalhe com ele. Um mau funcionamento de sistema hoje é complicado para todas as áreas, mas para a área de suprimentos, onde tudo se inicia, é complicado você ter um gap de sistema. Então, você tem que ter a tecnologia ali pronta para trabalhar a seu favor. E você tem que ter dados online hoje para você tomar as decisões. Sim. Porque se você pedir uma informação e você demorar uma semana para você... Já perdeu o tempo. Você já perdeu o time, já era. Você já perdeu o preço, você já perdeu o mercado, você já perdeu a compra. E aí? Eu até falo nas empresas qual eu passo, que a área vamos supor, vendedor. As pessoas são, tipo, os vendedores para a rua, para entrar em contato e tal. Se chega uma demanda para você, cara, atende na hora. Porque é o momento. É o momento que aquela pessoa, aquele possível cliente ou aquele cliente está precisando de você. Se você deixou passar um dia, pode ser que esfrie aquela intenção dele, ou não seja tão prioridade, e você acaba perdendo potencial venda, né? Quantas compras a gente já perdeu? Por time, às vezes. Entendeu? E são os desafios do dia a dia. São os desafios que enfrentamos, né? E eu não sei o seu público de colaboradores, mas linkando um pouco da tecnologia com a geração Z. Eu gosto muito de provocar esse tema. Geração Z é a geração da tecnologia. Então, a própria tecnologia estando embutida no seu ambiente de trabalho favorece muito você ter o melhor desempenho dessa geração, né? Porque imagina se você tivesse tudo no papel, uma coisa bem simples, uma planilha aqui, outra planilha aqui, outra aqui. Entendeu? Você não segura o profissional hoje. Você não segura. Não tem como, você não é atrativo. Então isso vale muito e a gente consegue lapidar bastante essas pessoas, né, dessa geração que vem chegando. Que todo mundo tem os pós e os contras, né? Mas a gente tem que saber como gerir e usar os pós para
porque vai ser. Porque a partir de agora é essa geração, né? Com certeza. Então a gente tem Imediatismo, que se adaptar a ela. celeridade, O que a gente consegue dinamismo. recolher dela. Exatamente. É isso aí. Que massa. E hoje você atua a nível nacional. Nacional. Então, o atendimento corporativo é um grande desafio também, né? Você atender todas as unidades, você receber as demandas de todas as unidades. Então, a gente sempre busca tecnologias até para receber as demandas. Para você ter uma ferramenta, você ter hoje uma ferramenta de workflow dentro do seu setor de suprimentos, ela é fundamental. Para nós, foi um divisor de águas. E olhando o tamanho, né, das organizações, você concorda que é viável você ter um contrato com o seu cliente, com o seu fornecedor? Sim, com Óbvio, por certeza. atendimento, né, por data, Isso por daí, prazo. isso vai muito da demanda que nós temos. Hoje, firmar contratos é muito bom, mas se você tem uma demanda a longo prazo, né? Tem demandas hoje que nós trabalhamos no spot, mas muita coisa a gente transformou em contrato. Muita coisa. Porque quando você transforma em contrato a longo prazo, você ganha também. Você reduz custo. Porque o teu poder de barganha ele aumenta. Porque você fala de quantidade. Você dá uma quantidade E no X. setor corporativo, na área corporativa também, você atender tudo de forma nacional, te dá uma quantidade maior e um poder de barganha maior. Porque você compra todas as unidades. Entendeu? Então, isso te ajuda, digamos assim. Exatamente. E é legal que você consegue, tipo, ter a certeza que vai chegar o produto na data tal, você só passa o pedido, né, de acordo com o seu cronograma. Automático. É um ressuprimento, digamos assim, né? Você tem as pessoas que fazem essa alimentação desse ressuprimento. Sim. É tudo parametrizado. Entendi. Tudo através de tecnologia, né? Que show. Hoje, se você não tiver, não tem como. É tudo muito grande. São muitas informações. Você falou pra mim que são 24 anos 24 anos de Mantiqueira, de Mantiqueira. Brasil, e 12 anos aproximadamente somente na área de suprimentos. Qual que foi o seu maior desafio que você enfrentou na carreira em suprimentos? Que é o tema nosso. O maior desafio que você já teve nesses 12 anos. E teve algum momento de pressão? Todo dia, né? Todo dia. Você podia falar um pra gente, assim... Foi a centralização. Centralização? Foi a centralização. A atender de forma corporativa o grupo. Mas volto a dizer, a minha equipe sempre me dá muito suporte. Porque, além do setor de compras, eu tenho outras atividades. Então, se eu não tivesse esse reforço, esse suporte, eu não conseguiria. Mas foi intenso. Como atender o meu cliente, como ser eficaz, como otimizar os processos, como trazer melhorias para o setor. Foi desafiador. Mas a gente conseguiu. Eu não lembro em qual ano que foi. Que ou a gente fazia, ou a gente fazia. Não tinha o não fazer. Opção. A gente tinha que fazer acontecer. E a gente conseguiu. E a gente virou a chave. E hoje nós temos indicadores aí positivos de atendimento ao nosso cliente interno. Então, o maior desafio seu foi essa parte de centralização. A centralização. E hoje, como que você faz, como que você gerencia toda essa parte? Você tem toda uma rotina de reuniões com eles, de acompanhamento de indicadores, semanal, mensal? As reuniões de governança, elas são semanais, né? A gente se reúne semanalmente. Você com toda a equipe? Eu e toda a equipe. Tem um supervisor que trabalha comigo. E a gente fala de números, fala de demanda, quem que tá atrasado, quem não tá. É até engraçado, né? Eles falam que, quando eu pergunto, com quem que tá o card tal? Aí eles falam, nossa, já tá até frio na barriga. Mas não é. É uma gestão transparente, uma gestão amigável. A gente tem um relacionamento muito positivo. Eu acho que isso é importante, é um relacionamento de respeito. E eles me atendem e a gente consegue atender a demanda que não é pequena. E você acaba... Juntos, todo dia. Você hoje é líder, você lidera as pessoas, né? Com clareza, com
mostrando diálogo, os dados, ouvindo conversando. a Eles têm opinião que fazer deles. parte da decisão, Sim. né? Das decisões. É que nem você falou, eles estão com o umbigo ali Eles estão ali, no fogão, né? Que nem você falou. eles é que estão atuando. Não somos nós. Então, eles têm que fazer parte das decisões. Legal. E você tem esse costume desse alinhamento início de semana, final de semana? Aqui, às quintas-feiras. Às quintas-feiras? Quintas-feiras. Toda E semana. é sagrado. 3h30. Eu ainda falo pro pessoal, você toma banho todo dia? Tomo. Então, cara, é todo dia tem que fazer isso. Isso aí. Exemplos de algumas atividades. Tem que ser. E fora que a gente tá ali junto, eu fico junto com eles, né? No mesmo ambiente, e a gente tá ali junto todos os dias, tirando dúvidas, Fácil acesso. compartilhando das alegrias, das tristezas, dos problemas, das soluções. É isso. Que legal. O dia a dia é esse. É o estar junto e respeitando. Você falou dia a dia. Então, no dia a dia, quais são os maiores obstáculos enfrentados e o que diferencia um bom e um excepcional profissional de suprimentos? Vamos lá. Ruptura de estoque é um grande problema. As urgências são problemas. Porque as urgências você deixa de fazer uma boa compra. Concorda? Com certeza. Porque às vezes você paga um custo mais alto por aquele produto. Porque você precisa atender. Né? Você, às vezes, por uma falta de manutenção preventiva, você está tendo que comprar algo e você tem que ser rápido e isso tem um custo. E quando essas urgências acabam indo em 2, 3 opções também ou não? Eu vou no primeiro, eu preciso pôr a Não, máquina aí para você rodar. tem que ir naquele que... Que te atende mais rápido. Porque, por exemplo, uma máquina hoje vital da empresa, você não pode, não tem como você correr atrás de orçamento. Greves, pandemias, são desafios. Porque você tem uma cadeia parada. Lembra daquela greve de motorista? Eu ia perguntar pra você agora, como Aquilo foi em 2018? Foi um grande desafio. Eu tava em Santa Catarina na época. Foi uma dor. E ali vocês é perecível, né? E aí? Foi assim, foi uma dor muito grande. Foi assim, algo que a gente precisou montar comitês para sair da caixa mesmo. Pensar fora da caixa. Sairmos, nós saímos, a gente saiu junto, formamos comitês e conseguimos vencer, porque a empresa não parou. Que massa. Eu lembro muito bem, foi nessa época que surgiu as lives, né? E tinha aquelas lives de doação, lembra? Lembra. Aí eu acho que até a empresa, a Mantiqueira doava também para as lives, eu lembro, foi muito legal, sabe? Aí depois veio a pandemia, né? Com os desafios também. Mas a gente não tinha uma malha rodoviária fechada, né? Igual na greve. Porque hoje, se para os motoristas, a gente tem um grande problema, né? Problemas de abastecimento, tanto na saída quanto na entrada. Aí a gente vê o quanto que a gente é frágil, né? Exatamente. E eu trabalhei muito também com empresas que eu dependia de fiscalização de portos. E toda a parte de recebimento travava, canal amarelo, canal vermelho. Mas era sempre peças de... É o meu dia a dia também. Peças de alumínio, então não estragava. Cuido da importação e da exportação. Mas na exportação, meu produto continua sendo perecível. Sim. Então, se eu não sou rápida também... Isso que eu ia perguntar, tem Tem os lead times. Não, e tem também uma... Validade. Como é que eu falo? Não é regalia, mas uma facilidade maior por ser perecível? Não. Tem as regras. Mas, por exemplo, eu não posso demorar, não posso pegar um navio que demora mais do que a validade do meu produto. Então, são transit times menores, mais curtos, né? Do Brasil até o destino. E o monitoramento disso, né? Através de temperatura, plugado na tomada no navio, onde você tem todo um monitoramento. Vocês acompanham isso? A Companhia Marítima. Companhia Marítima. E elas te passam relatórios, tudo para não... Que legal. Exatamente. Curiosidades. É bem bacana. Mas sofri bastante já na mão de fiscalização, viu? Já? Nossa. Ministério da Agricultura, Receita Federal. Era Receita Federal. Morava no Porto de Santos lá, dava o que fazer pra liberar. Aí tinha que ir diretoria lá, conversar, pra sair, aí liberava material, chegava de madrugada e a gente atendia montadoras. E montadora é carro atrás de carro. Tipo, você deixou atender uma peça, ela não para a linha dela. Entendi. Ela começa a pôr carro não conforme.
Aí depois você tem que pagar a mão de obra para refazer todos aqueles carros. Sem atrapalhar a linha deles, entendeu? Aí o custo era altíssimo. Então a gente estendia turno, ia atrás de caminhoneiro. Nossa, já virei várias madrugadas procurando E caminhoneiro quando na cai em rua. canal vermelho, você fica lá com aqueles contêineres parados, tá gerando custo. É terrível. É sim. Você cai numa situação que é crítica mesmo. São decisões. E qual que foi a decisão mais arriscada que você já tomou na sua carreira? E olhando para trás, percebe que foi essencial para o seu crescimento. A decisão mais arriscada nessa sua carreira de suprimentos. A decisão mais arriscada da minha vida foi sair da execução para gestão. Isso não foi nenhuma decisão, né? Foi o que aconteceu com a minha vida. Uhum. E depois o fato de decidir aí me graduar, né? Fazer a faculdade. Isso me deu uma experiência muito grande, uma experiência teórica muito grande. E junto com a experiência de vida que eu já tinha, isso me alavancou, né? Me deu um potencial muito grande, uma vontade muito grande. Até porque eu andei quilômetros daqui para poder estudar. Eu andava 120 quilômetros para ir, 120 quilômetros para voltar, né? Eu me formei no estado do Rio, ali em Barra Mansa. Então, eu ia todo dia, porque eu já trabalhava na Mantiqueira nessa época. Então, isso foi um grande desafio, o fato de enfrentar a estrada em busca da minha graduação. E depois, o ir em São José dos Campos, aos finais de semana, e eu tinha o meu atual, né, o meu esposo hoje, ele me levava, ele me ajudou muito nesse momento. E eu consegui fazer a graduação e depois o MBA. E isso me alavancou muito como pessoa, como profissional, até espiritualmente falando, pode-se dizer. E foi assim, eram desafios diários, momentos de cansaço, mas que foram superados. Eu estou aqui e foram esses momentos que me trouxeram aqui hoje, hoje a posição que eu ocupo. Eu acho que é tudo fruto do sair da zona de conforto, né? Isso, tudo tinha um propósito, né? Tudo Muito tinha bem um claro, né? Não tô fazendo porque eu não sei, eu faço porque eu sei onde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar. Tudo bem que muito lá na frente joga para um lado, joga para o outro, mas o objetivo tá lá, né? E eu continuo, a gente nunca sabe tudo. É. A gente continua aprendendo todos os dias, em busca sempre de melhoria contínua. Mas eu posso dizer que a graduação e o MBA foi um grande pontapé na minha vida. Foi, né? E eu não sei como é para você isso, mas o poder da conexão com pessoas. O poder de estar com pessoas que pensam na mesma vibração, que têm a mesma velocidade, aquela mesma intenção. Isso faz a diferença, muito. Né, Gustavo, hoje, né? Muito. Hoje você poder estar num grupo de pessoas conversando assuntos que te levam para frente é um diferencial. De pessoas que buscam, né? Só Os mesmos objetivos. Abrindo um parênteses aqui, acho que vale muito a pena até falar aqui nesse momento. Como eu trabalho com treinamentos, com mentorias, a gente ouve se falar, nossa, mas eu não tenho dinheiro. Ai, mas caro, né? O que é caro? Eu fiz só um comparativo essa semana. Eu não saí no carnaval, eu saí no último dia com os meus filhos na matinê. Um dia, uma tarde de carnaval, não gastei assim, fazer o que quiser. Não. É uma espuminha, é um pastelzinho, uma coisinha ali. Aí no final da festa, cheguei em casa e falei, vou contabilizar quanto que eu gastei. R$214 numa tarde pra noite. Eu falei, eu com 2 crianças. Imagine quem saiu todo dia pro carnaval, quanto não gastou. Aí agora você pergunta pra pessoa, você tem, sei lá, R$500 pra investir em você? Ah, não tenho. É muito contraditório, né? Eu também acho. Eu acho que o investir em você, saber não ocupa espaço, na minha opinião. Eu sempre estou me atualizando, sempre estou em busca de cursos. E é isso que eu sempre gosto de falar. É você acordar todos os dias querendo melhorar. Você ser melhor do que você foi ontem. Hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Ponto. Amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. E assim sucessivamente. É isso. E o
como eu falei para você, né, eu fiz a pós-graduação na Fundação Dom Cabral, e para mim também foi um network, assim, tremendo, sabe? Eu fiz, como eu te falei, FGV, em São José dos Campos, e foi assim, conheci pessoas de empresas grandes, Ambev, Itaú, Ericsson, Johnson Johnson, eram empresas ali do Vale, né? Empresas grandes, e isso enriquece. Muito. Você se sente parte do meio, né? É. Isso é importante. E parte do princípio, né, que eu gosto muito de falar, isso é a questão da humildade também, né? Você falou, a gente nunca sabe tudo. Nunca. Sempre que eu chego numa roda, tá falando de suprimentos. Eu vou aprender mais. É isso O aí. que vai ser falado de diferentes suprimentos ali? Vamos ouvir, né? Não precisa chegar com o narizinho empinado e... E aí, quando você fala de benchmarking, o que tem você copiar? Que mal tem nisso? Se deu certo ali, por que eu não posso copiar? Isso também Vou não... copiar e vou aplicar do meu jeitinho, né? Sim. Vai ter a sua identidade, né? Você melhora, mas a essência tá ali Exatamente. para você trazer. Porque os suprimentos, ele volto a dizer, a espinha dorsal. Agora, o que você incrementa nele, para ele se tornar mais eficiente, é aí que é o diferencial. É o diferencial. É a cereja do bolo. Cereja do bolo, exatamente. E depois que eu comecei a experimentar esse tal, né, do network, de estar com pessoas em ambientes diferentes, nossa, hoje eu sou fascinado. Que nem agora até te falei nos bastidores que eu sou treinador comportamental, fui certificado agora em novembro passado. E lá foi em São Paulo, toda a parte de 7 dias de imersão, gente do mundo inteiro, enfim, foi uma coisa assim absurda, que a cabeça nossa parece que... E o legal é que perpetua, né? O network continua. Você se alimentando ele, você estando sempre com as pessoas, levando coisas para as pessoas, as coisas vão... É como uma plantinha, né? Você tem que molhar sempre, né? É muito incrível. Poder prosperar. Né? E pega todas as áreas, né? Vamos falar de suprimentos. Meu, você fez um network ali, você pode precisar de alguma coisa de suprimento, você vai lembrar de fulano, você vai atrás dele, ele vai te ajudar, vai te dar o caminho. As coisas vão se facilitando, né? E o resultado do seu trabalho vai... Como eu te falei, eu fiz mentoria, né? Com o professor Edu, da FGV. E ele já me deu várias oportunidades de participar de networking. Assim, muitos. E eu fui, junto com ele. Tem que ir. É muito bacana. Muito bom mesmo. Mete as caras e vai. Bom. Tô aqui pra aprender também, né? É isso aí. Que papo legal, gente. Então nós falamos sobre os suprimentos, a importância dos suprimentos, o que é uma cadeia de suprimentos, como você gerencia, como você lida, todos os desafios que você tem. E a gente vai entrar no papo agora, que é a zona de conforto. Você já deu um breve spoiler aí da zona de conforto. E é um assunto que eu amo também. Então vamos falar um pouco da zona de conforto, o que foi para você, para te levar onde você está hoje e aonde você quer galgar mais. Mas antes disso, eu queria agradecer aos patrocinadores desse programa. Vamos fazer um brinde? Eu tenho praxe de fazer um brinde com uma Guaranita Cibal, água com gás. Vou até abrir ela aqui. Saúde. Saúde. Agradecer, gente, aos patrocinadores Guaranita Cibal, que apoia esse programa. Se você é comerciante, você é empresário do ramo alimentício, procure essa linha, procure essa empresa que você vai ter só a somar no seu comércio, no seu mercado, e os seus clientes vão ficar muito satisfeitos, que são produtos de extrema qualidade, feitos com água mineral. Gráfica São José do Itamonte, toda a necessidade, toda a demanda sua de impressão. A gente fala hoje muito de cartão de visita, que não tem mais cartão de visita, mas muitas pessoas ainda utilizam cartão de visita, panfletos, etiquetas, rótulos, enfim, uma infinidade de produtos que aí você pode necessitar no seu dia a dia, na sua empresa. Gráfica São José do Itamonte. B3 Mídias, do nosso amigo Wanderson, toda a parte de tráfego pago, ou seja, é pegar o seu nome e levar aonde você deseja, no raio que você deseja, de onde está a sua empresa, para você fazer todo aquele marketing e colher os leads, colher todos aqueles contatos que você precisa potencializar para se tornar possíveis clientes da sua empresa. A Empla, orientação inteligente, que trata de pessoas, hoje no mundo que o emocional está muito aflorado. Hoje nós temos até uma lei que cuida da saúde emocional dos empresários, dos funcionários, das empresas. Então a Empla está aí para somar com vocês na parte de treinamento, de mentoria. E entrando com a gente a Civan, Saúde e Segurança do Trabalho. Ou seja, você tem uma empresa, você deseja ter uma empresa, você precisa de um apoio de um parceiro na segurança do trabalho.
Então são essas 5 empresas que apoiam esse programa, que acreditam no potencial dessa região e do mercado. E bora lá continuar nosso papo, que a gente vai entrar agora e falar sobre isso, saída da zona de conforto. O que é a zona de conforto? Para você? Eu tô pegando coisas que não estavam no script, né? Exatamente. A zona de conforto é quando você acha que tá tudo bem. Quando você acha que você não precisa fazer mais. Que você. Vamos falar aí da palavra estagnado? Eu acho que. Alienado, estagnado. Eu acho que quando você fala assim, putz, já cheguei até aqui, tá bom. Eu acho que não. Eu acho que a vida, ela tá aqui para ser vivida. Uhum. E ela é cheia de desafios. Quando você perde seus objetivos, aí sim, você entra ali naquele mundinho que tá bom para você e tá tudo certo. Eu não preciso fazer mais isso aqui, porque eu já cheguei até aqui mesmo. Então, tá bom para mim. Acho que não sei se eu conseguir. Sim, cada um tem uma percepção, né, da zona de conforto. E a nosso... Por mais que a gente... Vamos supor, a gente que é pra frente, que é muito, com energia de fazer, de conquistar, de estudar, de crescer, chega a determinado momento que a gente dá uma tirada de pé, né? Opa! Porque o nosso cérebro, ele é acostumado, né? A menos esforço, melhor ainda, né? Não gastar Sim. energia. Sim. Então, o ser humano... E tem que ficar muito atento a isso, porque o que você falou é muito fundamental. Tá bom até aqui. Mas vamos deixar isso para quando a gente estiver mais velhinho, né? Né? Daí eu acho que vai estar no momento da gente Curtir. tudo aquilo que a gente conquistou. Exatamente. E aí a gente vai ter aquilo na cabeça. Puxa vida, hoje eu tô curtindo tudo que eu conquistei, que eu fiz na minha vida, que foi muito bem feito. Do que, putz, você podia ter feito aquilo, Podia né? ter feito aquilo. Por que que eu não fiz assim? Por que que eu deixei de fazer aquilo? Aí eu acho que não é muito bacana, Não agrega. entendeu? Pelo menos não é o meu perfil. Uhum. Eu não penso assim. Eu sou mais movida a desafio. Tão bom, né? Eu ultimamente troquei uma palavra. A palavra problema por desafios. Porque eu vejo muito poder na palavra, né? Pô, tô com um problema. Cara, eu tô com um desafio. Ou seja, eu preciso desse desafio, É isso aí. né? E às vezes os problemas estão nas nossas cabeças. É. E a gente tem que estar preparado. Preparado para superá-los, para enfrentá-los. Esse é o bom profissional. Uhum. Esse é o desafio do bom profissional. E hoje eu peguei 2 palavras muito importantes. Até fiz um story sobre isso. Que é foco e ação. Aí, As duas palavras juntas, ela desenvolve qualquer desafio. com certeza. Qualquer desafio. Tendo foco. Você já percebeu, se você dá foco para o colaborador, ele se desenvolve? É. Agora, se você dá várias atividades, dependendo do colaborador, ele não Vai. ele não vai. Exatamente. E o desafio do gestor é esse. É você pegar as características e saber distribuí-las. É como se fosse montar um time de futebol, né? Uhum. Um time de gigantes, um time para ganhar um campeonato mundial, Sim. né? E você pega as habilidades, a capacidade de cada um e você monta. Porque nem todo mundo é atacante, nem todo mundo é goleiro, nem todo mundo é zagueiro. Você coloca ele aqui, putz, não deu certo aqui, acho que vou pôr ele aqui, né? Você vai fazendo toda essa Isso aí. É a essa maestria. jogada, né? A Maestria do maestria da líder. gestão. Maestria do líder. É isso aí. Muitas pessoas querem Todo crescer. mundo tem coisa boa. Todo Sim, mundo tem. exatamente. Todo mundo tem. E até aquela ferramenta, não sei se vocês aplicam, mas eu já vi muito, já pratiquei muito ela, que é o job rotation, né? Você pegar as pessoas e vamos pôr na área tal, ver se desenvolve bem. E ali a gente consegue lapidar bastante pessoas, descobrir bastante pérolas ali que a gente no dia a dia a gente não consegue ver, né? Com certeza. Com certeza. Mas às vezes a quantidade de demanda, elas te impedem um pouquinho de você Sim. fazer esse exercício, né? Mas é legal Sim. e é compensatório. Muito, muito, muito. Você tem medo de perder pessoas? Vamos por assim, você tem dou medo? muito valor. Dou muito valor nas pessoas. Respeito as pessoas. Mas é aquela situação. Ambas as partes têm que querer. Se você sente que o que a pessoa não quer, aí eu não tenho medo de ir em busca de outra. Porque eu acho que isso faz parte. Uhum. Faz parte do dia a dia. Uma pessoa chegar e falar para você que não quer mais, ou então você chegar na pessoa e falar que você não quer mais.
Isso faz parte da vida corporativa. Sim, total. E a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado, a gente tem que ter backups estratégicos dentro da sua área para você não sentir aquela mudança. E é esse conforto que a minha equipe me dá. Que legal. Eu parabenizo sempre a minha equipe por isso, porque eles sempre me dão esse suporte. Não foi o primeiro, não foi o segundo, não foi o terceiro que já saiu da equipe. E eles sustentaram e não deixaram a peteca cair. Que legal. Isso é um time, né? É um time de campeões. Que legal. Exatamente. Muitas pessoas querem crescer, mas têm medo de mudança. Como foi a sua experiência ao sair da zona de conforto ao longo da sua carreira? Então, mudança, a gente não tem. Ela dá um frio na barriga, não dá? Sim. Toda mudança ela dá um frio na barriga. Mas a gente não pode ter medo. A gente tem que superar. E a gente sempre tem que pedir sabedoria. Sabedoria para encarar as mudanças. Imagina eu, 24 anos dentro de uma empresa, quantas mudanças já não aconteceram, quantas coisas eu não tive que me adaptar, quantas mudanças eu não tive que acompanhar para chegar até aqui. Uhum. Concorda? Quanta coisa mudou? Você acha que era a mesma empresa de 24 anos Não, atrás é total, agora? total. Nunca. A nível de todos, em todos os sentidos. E amanhã já é diferente, né? E amanhã já é diferente. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter potencial para poder encarar esse medo. A gente tem que confiar na gente. É a autoconfiança. E falar assim, eu consigo. Eu vou em frente porque eu consigo. E é isso. Sempre encarei as mudanças como desafios e não como obstáculos, como Barreiras. problemas, como sempre encarei críticas como crescimento. É isso. E até seria como se não fosse trágico, vamos dizer assim. Pessoas começam a falar da gente, começam a criticar, né? Porque às vezes não tem a mesma vontade que a gente de crescer, que nem você falou, de andar 120 quilômetros para estudar, não sei o quê, mas por que isso? Aí quando você consegue chegar onde você queria, ou parte do caminho, pô, olha só que legal, ela chegou. Como que ela sorte, fez isso? Eles falam que é sorte, né? Ninguém esquece toda a trajetória que você teve, né? Que nem Todo o esforço. É. Quantas coisas abri mão da minha vida? Quantas oportunidades de estar com amigos, de estar em festas? Não ia, porque eu tinha o meu compromisso. comigo. Isso aí. Comigo e com o meu futuro, né? Exatamente. Exatamente. Porque não era com a minha faculdade ou com minha pós-graduação. Era comigo, com o investimento que eu estava fazendo. Com o meu conhecimento, o meu futuro. E uma coisa que eu trago muito forte hoje pra mim, eu fiz uma transição de carreira aproximadamente 2 anos e meio atrás. Eu trabalhei 18 anos no mundo corporativo e 2 anos e meio para trás eu entrei de cabeça na Empla, que é a minha empresa de pessoas. E pra mim foi desafiador também, sabe? Porque eu tinha uma certa não é, como é que eu vou usar a palavra? Não é estabilidade. Você tem, acaba que tem, né? Sabe, todo dia 15, dia 30 eu tenho meu salário, tenho minha vida planejada, e de repente, pô, não tem mais nada. Agora, se eu não faço, se eu não corro atrás, eu não tenho entrada de dinheiro. É uma mudança radical. Muito. É sair da zona de conforto. Total. E pra mim, até hoje, tá sendo incrível. Todas as dificuldades que eu passo, todos os desafios que eu passo, eles me testam, eles me lapidam cada vez mais. E hoje eu já vejo, putz, se eu não tivesse passado por aquilo Você meses aprende atrás, com eles, né, Gustavo? eu não estaria aqui hoje. Você aprende com eles, né? Exatamente. E outra coisa que eu penso comigo, pô, precisei ficar 18 anos dentro de uma indústria, de várias indústrias, para descobrir que o meu propósito hoje é trabalhar com pessoas? Precisou. Porque eu olho para trás hoje, são 18 anos de construção, né? 18 anos de processo, de aprendizados. Então, quando eu falo um pouco dessa virada de chave, de execução para gestão, foi uma virada muito radical na minha vida. Por quê? Porque eu sempre muito envolvida com processos. Imagina, uma desenvolvedora de software se transformar numa gestora, Uma gestora. né? Não é uma virada quando você escuta falar isso? E aí eu comecei a gerir pessoas. E eu aprendi muito.
Porque a cabeça do ser humano é algo que merece ser estudado. Concorda? Você entender as pessoas. Uhum. E para mim foi um grande desafio, porque para mim era tudo muito prático, tudo muito racional. É como se é a matemática, 2 mais 2 são 4 e pronto. Mas não é assim. E eu aprendi a respeitar as pessoas, eu aprendi a respeitar o espaço dessas pessoas. Eu aprendi demais. Foi uma virada assim. Você ter essa virada é algo transformador. 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 É isso. E que me fez virar e me transformar aí na Claudiane que eu sou hoje. Agora pega essa. Como desenvolver uma mentalidade de crescimento e adaptação em um setor que lida com tantos desafios diários? São quantos? 16 pessoas você falou? À frente de suprimentos? Engajamento. Engajamento. Você tem que ter engajamento com essas pessoas. E você precisa passar para essas pessoas uma mentalidade dinâmica, uma mentalidade desafiadora. Eu sempre, quando eu faço entrevista, eu pergunto: como que você age num ambiente desafiador, num ambiente dinâmico? Qual que é a sua postura? Para a gente poder entender como que é aquela pessoa num ambiente assim, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Uhum. Isso é importante. E o segredo é você montar um time, igual a gente estava falando anteriormente. Um time onde você pega as habilidades de cada um e transforma num time de campeões. É claro, falhas tem? Sim. Problemas tem? Sim. Só que o que a gente tem que ter a capacidade de fazer? Transformar esses problemas em crescimento. E você tem que ter profissionais capacitados para resolver esses problemas de forma rápida, dinâmica e eficiente. Assertiva, né? E o que você disse ser um engajamento? Que é só pra gente. Eu entendi, mas só pra gente detalhar um pouco mais, pessoal. Você ter uma equipe engajada, você ter uma equipe que você já. Acho que até no seu olhar a pessoa já sabe o que é que você quer. Você. Como que eu vou Que estão jogando o jogo junto com vocês, vamos dizer assim. Exatamente. Que vestem a camisa da empresa. Vestem a camisa da empresa, tem olho de dono, Uhum. são determinados, estão ali para te sustentar, para te ajudar. Legal. Claudiane, estou aqui, estamos juntos. Isso é engajamento. É. Agora, algumas dicas de crescimento da carreira. Quais as habilidades essenciais para se destacar na área de suprimentos? Ser um bom negociador, trabalhar os 3 pilares aí. Você leva pra vida isso? Fácil, né? Preço, qualidade e a satisfação do cliente, né? A entrega do cliente. Vixe, eu adoro negociar. Cada negociação para mim é um presente. Cada negociação que eu ganho é um presente. Eu adoro. E vamos dizer assim, Gosto curiosidade. As empresas, será que elas têm praxe de... Vamos supor, vou cotar algo que custa R$1.000. A empresa te passa 1.300. Sei que a Claudinha vai chorar. Acontece. Mas você já sabe, o cara colocou a mais também. Aí é o segredo do outro orçamento para você ver se aquele valor tá justo ou não. Isso acontece, eles me falam. Eles Eles são tão cara de pau que eles falam. Faz parte da negociação. Faz parte. E você tem que entrar firme nas negociações. Você tem que ir em busca daquele objetivo. Cada negociação é um objetivo. Não é? Você tem um indicador de saving? Tenho. Tem? Legal. Do setor. Ali que tá o segredo, né, do lucro. Então, você tem que ser um bom negociador. Você tem que ter um olhar de dono. Você tem que ser dinâmico. Você tem que ter uma postura eficiente. Você tem que saber lidar com fatos e dados, porque contra fatos e dados não há argumentos. Tem que ser analítico. Uhum. Você tem que ter várias qualidades aí, porque o setor ele exige isso. Você tem que ter um pensamento diferenciado. Você tem que ter um pensamento mais robusto, mais rápido. E não somente pro externo, pro interno também, né? Sim. Você negocia o tempo inteiro, né? Tô falando. Porque, De forma geral, você né? acha que não é um desafio você negociar com o gestor que te pediu uma demanda? Quando você não consegue entregar? É um desafio. Houve uma ruptura de estoque. Ô, gestor, é um desafio, você não acha? Uhum. Que é você ir lá e explicar para ele o que aconteceu, porque a máquina dele vai ficar parada. É difícil dele entender esse entendimento por parte dele. Sim, que é produção. Ele quer produção, ele quer produzir. O comercial quer vender, quer vender, quer vender. É assim que funciona. Toda empresa é assim.
Só muda o nome. Muda o nome. Lá vocês têm alinhamentos estratégicos, tipo assim, Temos. fala um pouco da importância para você desse alinhamento estratégico em uma organização. É que para você ter um suprimentos eficiente, você tem que conhecer a estratégia do negócio, a estratégia da empresa. E isso é uma bela de uma oportunidade que você tem de você ter esse contato, entender quais são os projetos que a empresa está planejando, o que a empresa tem, quais as expectativas da empresa. E é isso que faz a diferença para você entrar com os suprimentos de uma forma de decisões estratégicas. E não simplesmente um setor onde você só emite pedido de compra. Exatamente. Eu vou por lá e vai chegar e tá tudo bem, né? É. Eu gosto muito de falar na parte de liderança, naquela famosa ferramenta que todo mundo fala, mas muitos deles não sabem como aplicar direito, que é o feedback e o feed forward, né? É a visão futura e a visão passada. Aí, baseando nisso, eu queria perguntar para você se você recomenda algum livro, algum curso que te impactou. Por que eu tô falando? Porque eu, no meu tempo de gestor, eu sempre fazia isso. Sempre que eu ia ter um momento de feedback, eu aplicava pelo menos PDI. 6 meses. É o PDI, né? Eu tinha todo esse cuidado de antes eu fazer todo. Eu sabia o perfil do meu colaborador, eu já estudava o que poderia acrescentar para ele. E nesses últimos tempos aqui, eu indiquei um livro para cada um. Ó, que legal. Livro barato, livro de 30, 40 reais, cada um tinha que comprar. E o desafio era, terminou, assinava e datava. Esse livro ficava rodando no setor. Ou seja, todo mundo tinha que ler o livro de todo mundo. Sabe? E ir agregando, né? Então, o que você indica pra gente de algum livro, algum curso que te impactou nessa sua trajetória aí? Então, um livro que me ajudou bastante nessa virada de chave foi O Monge Executivo, né? Que bastante pessoas aí conhecem. Sim. E um curso de liderança e transformação que eu fiz em Atibaia, com Yoshio. Foi um treinamento de imersão, onde bastante coisa se transformou, de fato. Foi naquele momento da execução para gestão. Transição sua. A minha transição. E a Bíblia, né? Que eu tenho um diário bíblico que eu leio as mensagens diárias e sem Deus a gente, né? Não é nada. Não é nada. Então, a gente tem que ter a orientação de Deus aí para seguir os nossos passos, né? A gente tem que ser um bom profissional, uma boa pessoa, mas também não esquecer de Deus. Exatamente. Colocar ele como prioridade, né? Eu, particularmente, coloco como prioridade no meu início de dia ele. Depois, o Gustavo vai vir pela frente. Sim. E vem os desafios, não os problemas. Se você pudesse voltar atrás, lá 24 anos atrás, dar um conselho para Claudiane, que está começando na área, o que você faria? Qual conselho seria esse? Claudiane, escute a necessidade do seu cliente. Claudiane, seja mais empática. Claudiane, sempre tem 3 verdades. A verdade de um, a verdade do outro e a verdadeira. A minha escuta, né? Escutativa? Escutativa. Se eu pudesse voltar, eu falaria isso para Claudiane, de antigamente. Com toda certeza. Que o começo foi mais mutuado. Bastante. Imagina uma executora atuar na gestão. Difícil. Que só dava com números, com processos, né? Agora, de forma racional. lidar com gente não é... Não é. Não é igual. Resumindo, toda a parte de suprimentos, a importância de suprimentos numa organização, o que você dá de conselho para as pessoas de pequena ou média empresa, olhando para os suprimentos? Qual conselho você dá para eles? Vamos falar que a empresa, desculpa te cortar, não é tão estratégica, não tem tantos... Mas qual é a necessidade básica ali dos suprimentos para uma pequena ou média organização continuar e prosperar? Fazer com que as empresas tenham uma estratégia e que suprimentos atuem junto dessa estratégia. Em busca de redução de custos, de qualidade e de uma melhor satisfação do cliente. Onde ele também vai ganhar uma eficiência operacional. E uma otimização também.
Que massa. Sempre pensando no que a gente pode ganhar muito mais na compra do que na venda. do que na venda. Né? Exatamente. Uma compra bem feita vale muito mais do que... Porque custo, uma vez eu escutei que custo é igual unha, né? Você tem que cortar sempre, né? E é essa Sempre. visão que a gente tem que ter de redução de custo. É o olho de dono, né? Que a gente sempre fala lá na Mantiqueira. E a questão de... Muitas vezes, às vezes o custo se torna despesa, né? Aí que é Exatamente. pior, né? Exatamente. O que você traduz como custo e despesa para você hoje na sua área de suprimentos? O custo é aquilo totalmente ligado ao processo produtivo. E você tem como reduzir também. Tem muita coisa que é custo que você pode reduzir. E a despesa é aquilo que você vai aumentando conforme você vai crescendo. E que você tem que ficar de olho nela. Senão, vira algo A incontrolável. gente pode dizer que o custo ele traz esse retorno? Tem que ser Depende. controlado, mas traz retorno? Se ele for bem controlado, com toda certeza. Sim, né? A despesa acaba que nem tanto, né? Mas a despesa, se você também não controlar, Ah, eu não. acho que o custo e a despesa, eles são muito similares, né? Tem conceitos distintos, mas são muito parecidos se Muito não parecido. forem controlados. E ambas têm que ser controladas, exatamente. Isso daí. Onde que os ouvintes, os telespectadores podem te acompanhar, ver toda a sua trajetória? Meu LinkedIn fala bastante de mim lá. Tá como o seu LinkedIn? Sabe? Você lembra? O nome que tá lá? Tá seu nome mesmo? Claudiane Correia Pinto. Então, eu vou até colocar depois na descrição. A gente coloca na descrição, Fredão, pode ser? O LinkedIn dela. Claudiane Correia Pinto. Lá vocês têm todo o histórico dela, pode ter contato com você, né? Com Alguma certeza. curiosidade, algum Com questionamento. E fala pra mim agora uma frase ou algum insight que você carrega como guia na sua vida profissional. Vamos lá. Primeiro eu vou falar eu vou falar da minha família, porque a minha família é fundamental no meu crescimento e na minha vida. Meus pais, meu esposo, meu irmão, né? Meus sobrinhos, minha cunhada, enfim, a minha família. Eles sempre me apoiaram, me deram eles são os meus alicerces, né? Eles são alicerce. Sim. É a minha base. E uma frase que eu carrego hoje é o quê? É que todas as pedras que são atiradas em mim ou em você fazem parte para você construir a sua base. Uma base bem reforçada, onde você pode construir o seu castelo. E hoje as críticas, elas não são críticas destrutivas, elas são construtivas. Então, estão nos ajudando, né? Tanto para te ajudar no seu lado pessoal, profissional e até mesmo espiritual. Então a gente tem que ser grato sempre. Gratidão é um sentimento, assim, para mim, muito válido. Eu sempre agradeço a Deus e todas as pessoas que me ajudaram. E todas as pessoas que continuam me ajudando. E eu gosto de falar uma frase do Pequeno Príncipe, que só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Ai, que massa. Que legal. E no mundo corporativo, o que a gente mais tem, infelizmente, são pedras, são desafios. Pedras, pedras e pedras. Pedras, pedras e pedras. Eu também já tomei cada pedrada que Faz parte. que realmente a gente pega elas e reforça a nossa base. Para construir o nosso castelo. Aí o nosso castelo vai ser feito em cima de uma estrutura bem reforçada. Vai ser em cima de É terreno areoso, E né? as pessoas Como fala não na podem Bíblia. esquecer de uma coisa. O teto de todo mundo é de vidro. Então, se você atira, você também pode receber. Sim. E uma coisa que eu gosto muito de falar também, que eu trago muito comigo, como mantra, vamos dizer assim, é a questão da humildade. Onde passa? Seja o nível que você tenha, o cargo que você ocupa, mantenha sempre a humildade. Sempre. E eu costumo dizer uma outra coisa. Saiba entrar e saiba sair. Por onde você passar. Entre de cabeça erguida e saia também de cabeça erguida. Sempre. Não precisa sair diferente disso. Saia, entre e saia da mesma forma. E eu digo até além um pouco mais. Acho que esse bate-volta é legal agora. O mundo ele dá muita volta. E é muito rápido. Com certeza. É que nem tem gente que fala, o mundo não dá volta, ele capota. É tão rápido que é. Não pode falar que eu nunca vou precisar, né?
Que nem eu hoje. Hoje, 2 anos e meio depois de encerrou meu ciclo na Val Group. Eu tô na minha empresa mesmo. Hoje a minha empresa é fornecedora da Val Group. Olha, que Entendeu? legal. Bacana. Sempre eu tô com trabalho com eles, com Sinal palestras. que você soube entrar Soube e sair. soube sair. Por mais das pedras que acontecem em qualquer empresa, soube sair. Mas isso faz parte, Gustavo. A vida da gente é assim. É. Não é só dentro de empresa. Não, total. E a gente tem que ter maturidade. A maturidade, ela é um diferencial muito grande também. Muito. E é muito que a gente busca nas pessoas hoje. Eu sempre busco maturidade. É um diferencial muito Total. grande. Caramba, que papo gostoso, mas pena que ele tem fim, né? Mas pode vir outras oportunidades aí pra gente Com certeza. aprofundar mais o assunto. Foi um prazer ter você aqui hoje, Obrigada, falando Gustavo. sobre esses suprimentos, a importância dessa espinha dorsal para uma empresa. Isso para você, pequeno, médio empresário, já começar a pensar, a comprar melhor, né? Vamos dizer assim. Olhar mais estrategicamente para o seu negócio, na partição de custo, como comprar, onde comprar. Enfim, toda a parte estratégica do seu negócio para você realmente ver lucro, né? Ver realmente se esse negócio vale a pena ou não. E toda a parte em paralelo, como que a Claudiane fez isso acontecer, sair na zona de conforto. Isso não é só para ela, isso é para todo mundo. Se todo mundo tiver essa empolgação de olhar para você e colocar em prática essa eu mereço, eu quero, eu posso, não tem quem segura, né? E sempre, É autoconfiança. e sempre, né? Com a humildade e com Deus em primeiro lugar, que vai amparando e protegendo a gente e dando as diretrizes, os caminhos, né? Vai por ali, faz isso. Com certeza. E é isso, gente. Muito obrigado por esse... Antes de acabar, tem algum comentário aí, Fredão? Tem algum oi pra... Tava? Empresta o telefone aqui, por favor, só pra eu dar uma lida. Você tem aí? Você consegue entrar? Não, aqui não. Só pra dar esse apoio. Deixa eu entrar aqui no link. Tarará. Essa equipe tava assistindo a gente. Vamos ver. Estamos aqui com a Raquel Cipriano. Uhul, essa é minha chefa. Maria Clara Cipriano também sorrindo. Olha só esse público, gente. Olha, você tá de parabéns, viu? Nós estamos de parabéns. Nós estamos com 112 pessoas ao vivo assistindo. Legal, Gustavo. Que 112 bacana. pessoas. Fico feliz. Hã? Muito feliz. 10h40 da noite. E sabe o que é interessante desse programa? Quando nasceu essa ideia desse programa, foi um papo de café entre eu e o Fred. Pra algo diferenciado, sabe? E eu falei, cara, é sair da zona de conforto também. Por quê? Segunda-feira é início de semana. Ninguém tá com a cabeça ainda no final de semana. Chega quarta e quinta-feira, começa o pezinho no final de semana, né? Eu falei, cara, vamos pôr um programa segunda-feira, 9h30 da noite. Ou seja, são as pessoas que realmente querem algo diferente. Querem ouvir algo diferente. Entendeu? Então já são 10h40 da noite, nós somos com 112 pessoas ao vivo legal. acompanhando. Que bacana, eu fico muito feliz. Eu também fico. Nós ficamos muito Muito felizes com feliz. esse resultado. E isso é o fruto que as pessoas querem sair da zona de conforto, né? Isso aí, querem aprender. Exatamente. E eu deixo aqui para as pessoas que não me conhecem também o meu @. Eu uso muito o Instagram, que é o @Gustavo E. Pires. Lá tem bastante informações sobre autodesenvolvimento, sobre crescimento, sair da zona de conforto, enfim, liderança, processo, enfim, a gente trabalha bastante esse lado todo do ser humano. E por hora a gente finaliza aqui esse episódio, que foi incrível. Vai ficar salvo. Eu peço para que você compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, para que eles ganhem esse tempo de qualidade, essa 1 hora de bate-papo que foi isso aqui, para crescer. E reveja quantas vezes for necessário. Fechou? Muito obrigado pela presença. Obrigada, Gustavo, pela oportunidade. Obrigadão. Tá? Fiquei muito feliz com a audiência e agradeço aí de coração o convite. Amém. Obrigado, viu? Até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu, gente.